Bom dia para todo mundo. É, Vamos esperar mais 2 ou 3 minutinhos para começar, esperando que as pessoas que querem participar consigam se conectar. Então, eu vou ficar por aqui e em 3 minutinhos abrimos para começar nosso trabalho, nosso papo. Bom dia, Fátima. Bom dia, Pablo. Vamos aguardar mais um pouquinho, então. Legal. Muito bom. Passaram uns 5, 6 minutinhos das 9. Então, vamos começar. De novo, bom dia, Fátima. Bom dia a todos que aí estão. Hoje nós vamos falar sobre mais um tema na nossa proposta da Vivadia, que é exatamente estar sempre contribuindo para um debate, para uma discussão importante. E hoje falaremos um pouco da importância das famílias, né, no desenvolvimento socioemocional. Essa tríade tão antiga, aluno, família, escola, ela tem que estar funcionando. É papel da escola, mas é papel da família também. Então, Pablo, é, a palavra é sua. Beleza, obrigado. Bom, gente, eu vou fazer uma introdução. Bom dia, Lu. Bom te ver. Bom dia. Vou fazer uma introdução relativamente curta. Acho que sábado de manhã, com o tamanho da turma que a gente tem montada aqui, não vale a pena fazer palestra larga, longa. Então, eu vou soltar alguns estímulos para a discussão e, a partir disso, e a Fátima vai me ajudar, vamos tentar arredondar um diálogo ao redor do,
da questão de qual é o papel da família no socioemocional, na educação socioemocional, no desenvolvimento socioemocional dos alunos. Na verdade, quando a gente fala de qual é o papel da família no socioemocional, a gente poderia elevar um pouquinho mais a discussão e dizer qual é o papel da família em relação à educação como um todo, né? Qual é a relação família-escola em relação à educação. Uma relação, e todos nós sabemos, tanto por ser famílias em muitos casos, quanto por ser escola em todos os casos, que não é um relacionamento fluido, simples e resolvido, né? Há solapamento, sobreposição ou overview de funções e de responsabilidades, há um jogo de expectativas de um para outro que muitas vezes é desmesurado, há queixas de um lado para outro, quer dizer, é uma relação estruturalmente tormentosa, complexa, pouco resolvida. Não pretendo, e acho que ninguém de nós pretendemos resolvê-la hoje, mas pelo menos ter um debate que esteja à altura da complexidade do tema que nos traz, né? Há outros temas que são mais óbvios, que são mais simples, que a gente sabe o que deveria fazer. Outra questão é se a gente faz o que deveria fazer ou não, mas a gente sabe o que deveria fazer. Nesse caso, a mim me parece, pelo menos, eu vou falar em caráter pessoal, cada coisa que eu diga daqui para frente, que muitas vezes a gente não sabe o que tem que fazer. Não sabe, a escola não sabe exatamente qual é o papel da família, a família não sabe exatamente qual é o seu papel. Essa relação não está exatamente estabelecida e que não é simples saber, porque os papéis são complexos e as expectativas são muito altas. Eu tenho alguns conceitos que eu queria trazer para dividir com vocês. Eu acho que uma das coisas que muitas vezes acontece a mais típica é a escola se queixar de que a família não comporta, que a família não faz, que a família não segura, que a família não modela, que a família é uma queixa típica. A escola está muito, em termos gerais, frustrada com as famílias, né? A descomposição familiar, há uma série de conceitos e de quase de folclores ao redor de como se vê a família dessa escola, que é uma relação de crítica, essencialmente. A escola é crítica com a família. E muita família ausente, etc, etc. A mim parece que essa é uma dimensão do problema. Mas também é verdade, e eu acho que a gente às vezes precisa verificar isso, que a escola também padece do modelo contrário, que são famílias exageradamente presentes, né? No sentido mais incômodo da palavra presente. Famílias que querem determinar o que a escola faz, famílias que têm um nível de controle sobre o que a escola faz exagerado e também de controle muito exagerado sobre o que os seus filhos fazem. Então, temos famílias ausentes e, ao meu ver, temos famílias omnipresentes. Poucas famílias são equilibradas no sentido da suficiente presença, suficiente distância, como para que o sujeito, aluno, possa respirar, possa existir. Estou falando no socioemocional e falo também isso no psicopedagógico, no pedagógico mesmo, né? Tem muitos casos onde as famílias deixam a criança com pouca margem de manobra, né? E exigem da escola quase a mesma atitude, né? Esteja acima do menino, controle o menino, não deixe o menino fugir das normas, não deixe o menino fugir do ritmo, não deixe o menino fugir das responsabilidades e por aí vai. Eu acho que entre escola e família, elas deveriam, essa é a minha primeira proposta de debate, a gente deveria aceitar que entre escola e família precisa existir um espaço que se chama sujeito. Que o sujeito precisa existir. Não é que onde acaba a escola começa a família. Se a gente não faz com que esse aluno comece a existir com alguma distância
com respeito à sua escola e com alguma distância respeito à sua família, o que a gente está criando são sujeitos alienados, e não sujeitos livres, né? Então, me parece que tanto a escola quanto a família deveriam aceitar que é um campo que não é delas, que é deles, os alunos. E que esse campo deles é um campo essencial em termos de configuração subjetiva. O objetivo principal da escola, junto com a família, é o desenvolvimento da pessoa. A escola tem um peso maior sobre o cognitivo, talvez a família tenha um peso maior sobre os aspectos não cognitivos, soft skills, estruturas de valores e por aí vai. Mas, em qualquer caso, para o desenvolvimento integral dessa pessoa, a gente precisa que a pessoa exista, que a pessoa se reconheça, que a pessoa aprenda a ser si mesma, etc, etc. Então, dito isso, eu acho que a primeira proposta é entender que é um campo que nenhuma das duas controla e que isso cresce na medida que cresce a idade dos alunos, sim, mesmo. Vou contar um exemplo que eu conheci e que me parece que pode nos ajudar no debate, né? Isso tem muito a ver com o debate sobre autonomia, um grande pilar da discussão pedagógica e psicopedagógica. Existe uma escola em Colômbia que a gente conhece bem, que chama Fontan. É uma escola em 60 anos de vida, criada por uns espanhóis de Barcelona. A família já está na segunda geração. Uma escola que tem uma filial em Bogotá, a maior, e tem outra em Medellín. E essa escola é uma escola bem alternativa, que ela levou ao limite vários aspectos da configuração e dos dispositivos escolares. Ela não tem seriação, não tem sala de aula, e por aí vai. Mas o que me parece que é importante para a gente discutir é como ela trabalha a autonomia. Segundo ela, o grande eixo de desenvolvimento de uma criança, desde a educação infantil até o ensino médio, é a construção da autonomia do aluno. Tudo o que importa é isso, e tudo o que a escola faz, a família faz, é em favor disso. Aluno mais autônomo tem um grau de desenvolvimento maior que aluno menos autônomo. Não há nenhum outro atributo que supere o atributo da autonomia. Quer dizer, um cara com muito conhecimento, mas pouca autonomia, nessa escola vale menos que um aluno com muita autonomia, ainda com menos conhecimento. Para eles, o grande fator que coloca a um aluno, uma pessoa, no jogo da vida dele, é como ele aprendeu a gerenciar sua autonomia, a lidar com sua autonomia, a aproveitar sua autonomia, a construir sua autonomia. Então, ela, como não tem séries, ela agrupa os alunos por níveis, por ciclos. Mas esses ciclos se compõem pelo grau de autonomia que um aluno tem. Ou seja, não tem nada a ver o conhecimento, não tem nada a ver a idade. Terceiro ciclo, estão todos os alunos juntos de terceiro nível de grau de autonomia deles. E, teoricamente, você pode ter um menino de 10 anos junto com um menino de 17 anos. Porque tem o mesmo grau de autonomia. E isso que estrutura o universo da escola. E a escola faz um baita trabalho para desenvolver autonomia e medir autonomia. Eles têm indicadores de autonomia. É uma construção da escola. E o último ponto da referência a Fontaine é que no último ciclo, acho que são 5 ciclos no total, os alunos chegam a um nível de autonomia tal que, por exemplo, a escola não tem horário. O aluno vai quando quer e vai embora quando quer. Vai se quer, não vai se não quer. Chama o professor se quer, não chama o professor se não quer. Trabalha sozinho se quer, trabalha com outro se não quer, e por aí vai. Então, dito isso, volto a conectar com o que eu falei antes. A meu entender,
a relação família e escola tem que reconhecer que, na medida que elas duas se afastem um pouco e deixem existir a criança, que depois vira jovem, a gente está incubando o sujeito. Eu vejo muito aluno de graus avançados, né, fundamental 2 e médio, com baixíssimo nível de autonomia. E a escola valoriza, não diria que valoriza, mas a escola não percebe isso como uma falha na constituição do desenvolvimento do aluno. A escola não olha isso, não tem sensibilidade suficiente para isso. E, por outro lado, tem poucos dispositivos que alimentam isso. Claramente, a autonomia tem muito a ver com margem de erro, com espaço para erro, com prova e erro, com teste, com frustração, com todas as palavras que o mundo escolar lida muito mal, né? A escola tem um imaginário social que não é só dela, tá? É da sociedade para com ela também. De que lá dentro tudo acontece segundo o planejado e não há desacertos, não há erros. As coisas evoluem cartesianamente, positivamente, dia após dia, segundo o controle que a escola tem do seu planejamento. Então, parece que o aluno nunca pode, não consegue patinar, não consegue voltar para trás, não consegue se questionar, não consegue se expor à sua própria frustração, não consegue aprender a lidar com sua própria responsabilidade e por aí vai. Então, me parece que, assim como eu encontro uma necessidade de um espaço entre escola e família para o aluno existir, também percebo que, tanto em casa quanto na escola, as pessoas, os alunos, precisam de um espaço para não atingir, para esquecer, para não fazer e assumir a responsabilidade, para errar, para testar, para provar outro caminho, e por aí vai. Então, são dois espaços de existir sem referentes alienantes e existir aceitando que você aprende tanto quando acerta quanto erra, que a gente tem que criar para o desenvolvimento socioemocional de qualquer pessoa, para o caso do aluno. 3 conceitos mais e abro a discussão. Nós, nas escolas, estamos muito acostumados, e isso tem muito a ver com o conceito de pedagogia líquida, que a gente trabalha insistentemente. Estamos muito acostumados a que educação acontece quando alguém passa conteúdo de um para outro. Sem conteúdo, não acontece educação. Então, e para a transmissão de conteúdo, a gente tem dispositivos muito estabelecidos. Basicamente, o dispositivo da palavra, né? O conteúdo vem pela palavra, alguém fala o conteúdo, o outro aceita, escuta o conteúdo, assimila o conteúdo, processa o conteúdo, fixa o conteúdo, etc, etc. E o substituto da palavra é o texto, que cada vez funciona menos porque a leitura de texto informativo é uma competência quase perdida nas novas gerações, né? Mas, independentemente se é texto ou palavra, a gente acha que educar quer dizer falar, quer dizer passar conteúdo. Então, alguém tem que dar aula disso. Então, a aula socioemocional se dá na escola e a aula socioemocional se dá em casa, né? Aquela velha cena típica da educação familiar, que é o pai na ponta da mesa, os filhos e a mulher do lado, e ele falando sobre como a vida que é, como tem que ser, quais são os valores e por aí vai. Eu acho que a gente tem que aprender que no socioemocional, esse dispositivo de alguém dono do conteúdo, passando o conteúdo para outro, não funciona. Não funciona para construir valores, não se constroem dessa maneira os valores, não se assimilam dessa maneira os valores. A gente tem muita confiança em dois conceitos muito associados, que é o conceito dos símbolos e dos rituais, que não são fala de conteúdo.
são simplesmente a cotidianeidade de contato com símbolos e rituais que remetem a valores. Eu vou dar alguns poucos exemplos disso. A gente está estudando com algum cuidado uma velha tradição escolar, que também é uma tradição militar, mas que no militar ainda permanece, no escolar foi se perdendo, que é a tradição da presença da bandeira na escola. Parênteses do bolsonarismo e toda aquela coisa, não vou me remeter a isso, tá? Vou falar da bandeira um pouco antes de Bolsonaro se apropriar da bandeira brasileira. Quando todos nós estudamos, provavelmente, no pátio da escola, todos tínhamos uma bandeira. Né? E não era uma bandeirinha, era uma bandeira relativamente importante, que se izava e se tirava à tarde, todos os dias. Tinha um cuidado essa bandeira, tinha uma presença, essa bandeira, a bandeira chegava no pátio, saía do pátio. E o momento de usar a bandeira era um momento de start da escola. A escola começava com isso. E esse símbolo, muito ligado a esse ritual. E, aliás, esse símbolo, esse ritual, depois ele conectava com outros rituais secundários. Por exemplo, nos atos escolares, alguém entrava com a bandeira, depois saía a bandeira. Então, e essa é uma maneira de construir um valor, que é o valor do patriotismo, né? O valor do relacionamento essencial das pessoas com seu país. E a gente conhece, e provavelmente conhece de cabeça, o hino nacional por conta da escola, né? Que fazia parte do ritual da bandeira e do patriotismo. Cantar o hino nacional. Isso foi se fragilizando e foi se perdendo na escola particular. Eu não sei como está na escola pública, mas na escola particular, na maioria das escolas que a gente visita, não encontra bandeira hoje. E não encontra rituais associados ao patriotismo. Que é um valor que eu acho que todo mundo quer construir. E essa é uma maneira eficiente de construir valores. Ninguém dava aula de patriotismo, não dizia que Brasil era o melhor país do mundo, nem dizia que você tem que amar Brasil. Simplesmente, de maneira silenciosa, mas sistemática, você relacionava aquele coletivo com um símbolo, com rituais que posicionava no país perante o imaginário simbólico das crianças. Esse é um baita exemplo, a meu ver, de educação líquida. E vou dar outro exemplo agora de vida familiar, que também conecta com vida escolar, mas que está mais presente na vida familiar. Eu tenho aqui, vocês veem, uma biblioteca, né? Um pouquinho desordenada, mas é uma biblioteca. Eu fiz um estudo quando eu morava na Venezuela, quando eu trabalhava na Venezuela, e eu fiz um estudo para ver quantas famílias do universo dos alunos de escola particular venezuelana tinham biblioteca em casa. Porque eu achava que, assim como a bandeira é um símbolo de patriotismo, a biblioteca é um símbolo da intelectualidade e do conhecimento. Está ali, diz muita coisa para quem observa. Não é um símbolo menor, não é um símbolo que você não percebe. Está ali, sempre está disposto, sempre está disponível. Gente, o resultado foi assustador. Eu chamei biblioteca, olha só, para essa pesquisa, chamei biblioteca a 50 livros juntos. Ou seja, 1 metro, 1,5 metros de livros em algum lugar visível e disponível. Isso chamei de biblioteca. Não precisava ter 1000 livros. 50 livros. A presença de 50 livros visíveis e disponíveis no que poderíamos chamar a classe média venezuelana, e acredito que a brasileira não é diferente, foi de 15%. 85% das famílias dos alunos que estudavam na escola
não tinham 50 livros juntos visíveis em casa. Então, se a biblioteca é um símbolo da construção do hábito leitor e da admiração da intelectualidade, olha quanto a gente está falhando ali. Então, talvez uma das coisas que a gente deveria revisar, revisitar, é quais são os rituais e os símbolos nas famílias que promovem os valores que o socioemocional precisa promover. E entender que a educação por modelagem é muito mais própria desse tipo de competências que a educação por fala, por aula, né? É muito mais importante o que os pais fazem e o que as crianças e os jovens veem que os pais fazem do que os pais dizem que deveria fazer a criança. Então, uma educação silenciosa é uma educação feita de hábitos de vida, de configuração de hogar, etc., etc., é o mesmo na escola. Eu acredito que a escola deveria remapear seus símbolos, tanto os positivos quanto os negativos, quer dizer, qual é o símbolo da alimentação saudável que a escola tem, segundo a cantina que ela oferece, por exemplo. Qual é o papel da água, o valor da água na escola? Há água disponível, tanto para beber, quanto para escutar, quanto para olhar, quanto para sentir. E assim por diante. Qual é o papel da bandeira? Qual é o papel nas escolas religiosas, da referência religiosa e por aí vai. Mas entender que a escola é basicamente um prédio simbólico. A gente, cada dia mais, olha nossos prédios como prédios funcionais, não como prédios simbólicos, né? E eu acho que a funcionalidade é um papel, mas os símbolos que essa instituição transmite criam um efeito educacional positivo ou negativo, tanto o mais poderoso que a funcionalidade ou a palavra que a escola tem. A última reflexão que eu tenho é que as intervenções socioemocionais, por definição, ou elas devem ser silenciosas, como ritos e símbolos, ou devem ser curtas, o que poderíamos chamar efímeras, flashes de intervenção, que é muito diferente à aula, de novo. Ninguém precisa se sentar para ter uma intervenção socioemocional. Ninguém precisa estar escutando para ter uma intervenção socioemocional. A gente tem que desenhar modelos que se adaptam a uma experiência contínua da criança e não alteram a experiência da criança, interrompem a experiência para fazer um trabalho específico. A gente deveria aprender, me parece, que quanto mais você interrompe a experiência contínua da criança, menos eficiente você é. E a escola é uma puta interrupção, né? E quanto pior a escola, mais interrupção é. No sentido de que menos se parece ao que ele estaria fazendo se não estivesse lá. E eu acho que a educação mais eficiente é aquela onde a educação está inserida dentro do fluxo da experiência e não é uma contraposição ao fluxo natural da experiência. Quando elas convivem, se misturam, entram em contato, tem o mesmo ritmo, a mesma cadência, o mesmo fluxo de atenção, o mesmo lógica de interesse, a mesma mídia, a mesma etc. Se a gente conecta por aí, depois os resultados são bem melhores. Gente, eu disse que iria falar pouco e acabei falando mais do que eu imaginei que iria falar. Então, eu vou entregar a palavra para a Fátima agora. Se você me ajuda, Fátima, vou tentar fazer uma pequena conversação a partir do que eu falei ou qualquer outra questão que queira ser colocada, tá? Então, Pablo, você acabou me fazendo refletir aí sobre uma análise da nossa sociedade, né, a sociedade contemporânea. Eu, enquanto coordenadora,
e trabalhava numa escola onde os alunos eram de uma classe mais abastada, enfim, os pais tinham toda uma preocupação com o ter, né? Os alunos, né, na realidade, na tão falada sociedade hedonista, que seria aquela sociedade onde eles têm que ser satisfeitos em tudo, satisfeitos principalmente com os bens materiais, enfim, trazendo aí essa autonomia que você colocou tão bem, né? A autonomia era exatamente a autonomia do ter, e não a autonomia do ser. E eu acho que me levou, quando eu falei no início, né, a questionar um pouco que sociedade é essa que nós estamos vivendo, qual é o papel da família, qual é o papel da escola. Não sei, eu posso estar errada, mas eu acho que nós estamos passando agora para um outro lado que não é mais entre o ser e o ter, é muito mais entre o sentir e o existir. Porque quando nós começamos a falar sobre o socioemocional, hoje nós temos uma preocupação muito grande com o sentir, com essa trazer, né, o socioemocional para dentro da escola, é trazer uma pedagogia da sensibilidade e não mais essa pedagogia, como você mesmo falou, né, apenas da aquisição de conhecimento, mas aquisição de outras habilidades, dos símbolos, sim, né, dos efeitos, enfim, dos conceitos morais, do próprio sentir, a sensibilidade mesmo. Então, eu acho que nós estamos vivendo uma transição dessa sociedade do ter e do ser, né, a dicotomia ter versus ser, para uma outra dicotomia, que talvez possa ser o existir e o sentir, ou o saber e o existir, fazendo aí uma metáfora com a, cogni- a as habilidades cognitivas e as habilidades não cognitivas, o que abre um espaço para uma discussão muito rica das famílias dentro da escola. Porque as famílias hoje, todo mundo fala em ansiedade. O que fazer com a ansiedade? A escola tem que dar conta da ansiedade? Será que a família pode? Qual é a contribuição da família na ansiedade dos nossos alunos? Então, eu acho que até, eu diria, uma evolução social, porque quando nós começamos a nos preocupar com o sentir e com as competências socioemocionais, nós estamos construindo uma sociedade melhor do que a sociedade que, na busca do prazer, o prazer seria o ter. Eu acho que a nossa busca do prazer agora é uma busca do sentir, né? Não sei, eu acho que os três pontos que você trouxe, né, a autonomia, o ensinar símbolos e rituais e essas intervenções silenciosas nos leva talvez a essa discussão do sentir. Beleza. Obrigado, Fátima. Vamos a começar por Rosimer e por Lu, que tem aberta a câmera. Obrigado por ter aberto a câmera. Vocês querem colocar alguma reflexão, fazer algum questionamento? Quem tem Rosemary é a uma câmera grande fechada, amiga, Pablo. vai lá, Rosemary, coloca aí. Agora a gente ouve. Então, né, é um prazer poder estar aqui com vocês, mas também de ouvir o que você falou. Eu estou há 3 anos aqui num livro teórico, um didático, e criando um esquema para a parte de corpo e movimento. Eu sou psicomotricista, sou professora de educação física, e peguei tudo o que eu estudei, sendo terapeuta, pedagoga e coordenadora de esporte para criança, num programa nacional por 10 anos, juntei tudo para poder incluir numa visão da educação física esses fundamentos da neurociência que dão sentido ao que você falou. E na parte pedagógica é muito complicado porque tudo quer se transformar em conteúdo. Se você trabalha com desenvolvimento, com corpo e movimento, não encaixa. Eu venho há anos dizendo, não dá para a gente escrever o nosso conteúdo, o nosso objetivo, da mesma forma que se faz para temas. Não é tema. Então, Exato, assim, exato.
É, Quando eu estruturei, né, baseado no módulo das 3 unidades de Lúria e das 3 unidades de Paul MacLean, né, sobre o cérebro emocional, eu criei na primeira unidade uma porção de, digamos, fatores psicomotores para sensibilidade, consciência corporal e que é a sensibilidade, a consciência corporal e o autoconhecimento. Porque na educação física os valores são disciplina, ensinado, aí vem joguinhos, joguinhos cooperativos, é legal, mas é tudo externo, você tem que começar de um processo mais interno, de uma vivência de um ser, estar, sentir, se perceber, para perceber o outro e tudo mais. Então, foi uma luta muito grande, porque tive que, não sou escritora, apanho para caramba para escrever esses 2 livros, mas, assim, poder organizar isso para ser inteligível para o outro, ser prático, porque tem que ser prático. Os professores já têm muita coisa. Eu estou com os 2 livros prontos, mas eu vou começar pelo didático, que ali eu resumi a teoria, montei o esquema e botei 177 atividades, não para encher linguiça, mas para o professor se exercitar naquela teoria enquanto aplica. Então, essa primeira unidade ela é muito ligada a tudo isso que você está falando, e, e a gente tem um desafio de poder levar isso de uma forma, digamos, mais simplificada e mais óbvia, mais óbvia, assim, porque já não é sem tempo, já tem muitos anos, essas discussões, desde que eu me formei na faculdade, já estou com 56 anos e ainda está, assim, se ouvindo falar sobre uma mudança de paradigma, né? A escola está mais bonitinha, está mais colorida, está mais sensível, mas eu acho que inverteu algumas coisas, saiu um pouco, como você está falando aí, saiu de um equilíbrio, né? Enquanto a criança era muito cobrada, agora ela é muito vigiada, ela é muito determinada. Você falou da frustração das crianças, mas tem as frustrações dos professores. Um capítulo é sobre poder errar, um capítulo é sobre o corpo na escola, a escola e as suas funções, com o ser e com o mercado, né? Então, eu fiquei muito feliz de ouvir isso tudo, assim, porque parece tão simples e seria tão bom que todo mundo pudesse ouvir assim, o que você falou, né? E me sinto um pouco aliviada, porque é um espaço que, assim, eu digo, ai, que bom, tem tanta gente trabalhando por isso, então vai ser mais fácil de sensibilizar. Eu acho que a gente está num momento que até os radicalismos podem resultar a favor de um acordar, né? Os radicalismos que estamos vivendo hoje. Mas era só isso, eu queria te agradecer e dizer que realmente, se nós pensamos nisso, não adianta criticar, nós temos que arregaçar as mangas mesmo e ver como é que a gente leva isso de uma forma também acolhedora para os professores que vivem as suas angústias também, né? Nas suas cobranças, crenças, expectativas, e ficam ali entre uma cobrança de pai da sociedade, disso e daquilo. Uma coisa que me preocupa muito é as escolas hoje estarem em holdings, no mercado. Então, assim, vai ser mais pressão ainda em cima da escola, né? Se os empreendedores entenderem que aquilo ali é o que vai formar uma sociedade, vai ser um grande valor, quer dizer, isso de trabalhar, ensinar a criança a ser gente, antes de ensinar ela a ser boa para o mercado um dia, né? Ensinar a ser gente é algo que é o que vai restar para a escola, porque conteúdo vai ter formas mais interessantes de se ver por uma internet, por exemplo. Mas é isso. Já falei muito, muito obrigada e desculpa esse jeito bagunceiro, mas eu sou assim. Eu tenho todos os problemas que eu trabalhei com as crianças no consultório. Obrigado, Rosinete. Obrigado pela participação, pelo entusiasmo. Eu acho que, ainda que é verdade que cada um de nós não está sozinho, ainda a luta é difícil, tá? A força, a Lu pode nos falar disso, a força da inércia da escolarização no mundo escolar é muito forte, muito poderosa. Você
relaxa um minuto e todo remete ao mais do mesmo. É muito complicado. Você tem que ter uma intensidade que você parece que tem, mas ainda assim é cansativa. Inovação e educação é provavelmente das mais complicadas das inovações, porque pareceria que fomos, como sistemas educacionais, condenados a conservar, né? A conservar o que é legal e o que não é legal também, como se fosse todo tem que ser conservado. Mas, por outro lado, eu estou percebendo que a resistência, há um tempo atrás, eu tenho 58 anos, e há 20 anos, a resistência era mais ou menos: eu não acredito no que você está falando. Agora a resistência é: eu não sei como se faz o que você está falando. É isso. Então, algum movimento houve na posição de resistência. Isso não mudou nada as práticas, porque por não acreditar ou por não sentir segurança, mas de fato essa pessoa não mudou a prática. Mas se a gente consegue demonstrar como se faz, ter casos estáveis de sucesso, a gente pode começar a dar batalha. Tá? Por isso, para mim, escolas alternativas têm que se multiplicar no país e na região. Temos que demonstrar que uma escola, para pôr o exemplo mais típico, como a Escola da Ponte, não precisa só existir em Portugal. Tá? Pode existir no Brasil, pode existir em cada bairro do Brasil, e a gente pode multiplicar modelos que sejam verdadeiramente diferentes dos mais clássicos. Eu acredito pouco nas microexperiências diferenciadas dentro de escolas muito padronizadas. Ali eu tive muito fracasso, tá? Eu acho que aí a estrutura geral mata qualquer incipiente inovação. Mas vamos escutar um pouquinho a Lu. A Lu fundou uma escola e fundou com toda a intencionalidade de fazer uma escola completamente diferenciada. E vamos ver o que ela conta daquela experiência e da situação atual de aquilo. Oh, que prazer estar aqui de novo. É verdade, Lu. Eu fiquei um pouco longe, Tati. Ai, coisa boa. Bem, eu adoro tudo que você falou, confirmo tudo que você disse, e eu fico muito preocupada, porque eu não sou da área da psicologia, mas eu acabei me envolvendo com a escola de uma forma que eu não saio mais da escola, né? Eu quero morrer numa escola, eu amo a escola e tudo que significa isso. Em relação a famílias, no colégio que nós criamos aqui em Jaguariúna, no interior de São Paulo, eu sempre tive um relacionamento muito legal com a família, porque eu tive uma família maravilhosa. Então, acho que o carinho, a emoção, a maneira como eu fui criada, a criança que cuidaram da minha criança de uma maneira muito bacana, né? Com uma mãe que era semi-analfabeta, né? Tinha até o segundo ano do primário, e o meu pai que sonhava que todo mundo fosse médico, né? Então, ele era eletricista e sonhava que todo mundo fosse médico na família. Enfim, mas eu tive uma infância muito feliz e eu tinha regras muito claras da minha família e da escola que eu estudei. E algumas coisas que a escola veio criando, eu acho que transforma isso que você falou do pai querer mandar na escola e coisas assim, porque a escola coisas pequenas que eu acho errado. Eu acho errado mesmo, eu não aceitei isso no Colégio da Vila. Por exemplo, a professora da educação infantil ser a tia. Ela não é tia. Quando eu abri a educação infantil, eu deixei claro para elas, vocês são professoras. Quando nós fomos para a pandemia, que as professoras foram para dentro da internet, eu falei para elas, eu peço, por gentileza, vocês não são youtubers, vocês não são influenciadoras, vocês são pedagogas. E vocês irão como professoras para dentro da internet para dar aula para as crianças. Então, eu acho que a coisa mais fácil que existe é você definir o espaço da família e da escola. Para todas as turmas do primeiro ano aos 6 anos, eu entro, me apresento e falo,
Vocês já me viram decidindo onde vamos almoçar hoje no domingo? Qual restaurante? Não, a mamãe vai trocar de carro. Eles chamam a Lu para ajudar na troca de carro? Não, isso são coisas da família. Tudo que acontecer aqui no colégio pertence ao colégio. Então, se vocês precisarem de alguma coisa, vocês venham me procurar. E assim, eu tive crianças de 6 anos, a mãe falando para mim, ela agendou uma reunião com você, isso está certo? Ela que agenda a reunião com você? Eu falei, sim. Ela falou que é um problema da escola, que tem que ser resolvido na escola. Então, aos 6 anos, a mãe veio com a avó e a menina falou, por favor, vocês podem esperar lá fora, porque o problema é da escola. Eu vou resolver com a Lu. Isso é uma coisa. Outra situação que eu acho interessante, vou contar as minhas impressões em algumas pequenas passagens, se você me permite, Pablo. Um garoto do 7º ano pegou uma faca para matar o amigo na nossa escola, porque ele só viveu dentro da internet, não torce para time nenhum, e ele adora o Sonic. O Sonic é a paixão da vida dele. E um amigo falou que o Sonic era uma droga de tudo. Ele ficou indignado, porque ele ama o Sonic. Ele foi até a cozinha, pegou uma faca para matar o amigo. Um funcionário pegou, não fez nada para o amigo, lógico, conseguimos inibir. Eu dei uma advertência para o garoto que provocou, esse menino do 7º ano, e para ele eu dei uma suspensão de 3 dias e chamei a família, e a avó veio, levou o garoto embora. No dia seguinte, a mãe médica sentou na minha frente e falou, eu vim até aqui para entender o que aconteceu, porque você deu 3 dias de suspensão para o meu filho. Eu falei, sim, e se ele repetir o que ele fez, ele vai ser convidado a se retirar da escola. Aí ela falou assim, mas você pode me explicar o que aconteceu? Eu expliquei. Ela falou assim, então, o meu filho é provocado e é ele que leva a suspensão. Eu falei assim, ele pegou uma faca e ele falou que se ele tivesse conseguido o objetivo dele, ele iria matar o amigo. Ela pegou o celular, abriu e procurou e deu para eu ler. Você pode ler isso? Era um processo de uma família contra uma escola, numa situação análoga, e a família tinha ganho a causa. Aí eu peguei e li. Quando chegou na metade, eu falei assim, desculpa, você está dizendo que você vai me processar e processar a escola? Ela falou, sim, já há jurisprudência. Eu vou processar você. Eu falei, aonde está o seu filho? Está no carro, porque hoje ele tem uma prova. E se você seguir com a suspensão, ele perde a prova. Eu falei assim, pode buscá-lo. Ele faz a prova. Você não vai me processar e não vai processar a minha escola. Ele está no 7º ano. Ele vai ficar aqui até o final do ensino médio? Ela falou, vai. Eu falei, então, 7º, 8º, 9º, 1º, 2º e 3º. Ele é meu mais 5 anos. Ele é seu a vida toda. Pode entrar, fazer a prova, e eu vou garantir que ele faça a prova com muita qualidade. Ela falou assim para mim, como que é? Ele é seu mais 5 anos e é meu a vida toda? Eu falei, só mais 5 anos eu tenho ele comigo. Ela falou, eu acho que vai fazer bem ele ficar em casa, pensando no que ele fez. E assim, resolvi essa questão. Então, eu vejo que a escola tem que ter uma proteção para ela mesma, mas ela tem que declarar o que ela é. Não pode ficar à mercê. Várias questões eu tive na escola que os pais falaram para mim, mas o meu filho, aqui, como é que você trata a homossexualidade e tal? Eu falei assim, olha, eu sou evangélico, a pessoa falou isso para mim, e para mim homem é homem, mulher é mulher. Eu falei assim, olha, eu sou católica, para mim homem é homem,
nasce homem, mulher nasce mulher, e a minha experiência, até os 17 anos, eles podem, continuam homens ou mulheres, gostando de homens ou de mulheres. Ele falou assim, você é a favor da homoafetividade? Eu falei assim, ela existe. Eu sou a favor do amor, ela existe. E aqui nós temos professores, homens casados com homens e mulheres casadas com mulheres e professores dessa escola. Ele falou assim, as minhas filhas terão essas pessoas como professores? Eu falei, sim. E eles são contratados para a disciplina que deram. Então, eu acho que está na hora da escola, de uma forma respeitosa, se declarar o que ela é. Eu sinceramente, eu tive um pai que falou para mim, eu não aguento mais o meu filho, ele vai para a escola pública, vou tirar daqui porque ele já causou muitos problemas. Eu desisti. Ele tinha mais 2 filhos comigo. Eu falei, o quê? Quem que desiste de filho? Você não desiste do seu filho? Ele é o melhor de você? Você não vai desistir dele. Você vai tirar ele daqui? Os 2 vão ficar aqui e depois lá na frente ele vai cobrar que você levou para a escola pública e já passou. O que eu digo para vocês? Ele deixou e falou, é verdade. Ele é o melhor de mim, ele é meu filho. Eu falei, isso, vai lá e fala com ele. Ajuda, não desiste dele. Eu não deixo você desistir dele. Então, assim como a Rosemary, eu sou meio intensa, assim, sabe, Rosemary? Mas é o meu jeito de ser. E uma coisa que o Pablo falou que é muito forte para mim, a gente tem que acabar, o problema para mim todo da escola está nessa declaração adultocêntrica da escola. A escola não é para adulto, a escola é para criança. Coloca a criança no centro de tudo e você não perde uma discussão com o pai. É o que eu posso dizer. Ótimo. Obrigado, Lu. Saudade de você. Bom te ouvir, viu? Tati, você tinha aberto a câmera, agora você fechou, mas eu imagino que você está... Tudo bem? Eu estou ouvindo muito baixinho. Deixa eu ver se eu consigo. Eu tenho que botar aqui no ouvido para... A gente consegue te ouvir se você quiser compartilhar com a gente alguma reflexão, alguma coisa do que você pensa, do que você escutou. Oi? Se você tem vontade de compartilhar com a gente alguma reflexão, alguma coisa, a Não, gente te estou aqui ouve. hoje só ouvindo hoje. Eu estou Tá legal, tá legal. agradecendo o trabalho de vocês. Eu estou aproveitando para falar com você, com Fátima também, que está tudo dando super certo lá na escola. Que ótimo, que ótimo. Pablo, Bom, fala, Lu. eu só queria falar que eu passei 90 dias na Europa e conheci umas pessoas muito legais. Ah, por isso você sumiu? Agora entendi. E aí, o que acontece? Eu estou abrindo uma nova escola em Holambra, o ano que vem, Uau. e para fazer essa escola, ela, para mim, eu bordei um pouco, né? Eu gosto do patchwork, mas agora eu juntei todas as peças e bordei ainda por cima. E eu conheci um jovem rapaz que defendeu uma tese, porque eu quero muito que o ensino médio seja eu quero chamar o meu ensino médio de Global Citizen. Eu quero um aluno global, porque eu acredito que se a gente não formar até o ensino médio um aluno global, a gente não vai resolver problema social e muito menos ambiental. Então, eu estou trazendo esse conceito de aluno global para o ensino médio. E eu recebi uma tese de um jovem mexicano que defendeu a tese na Holanda, e uma amiga nos conectou, e eu vou ter que ler aqui, porque é bem complexo, mas vocês vão ouvir, e eu achei interessante. Ele fala, essa tese explora o potencial do cultivo contemplativo da compaixão para servir como pedagogia da cidadania. Para fazer isso, 2 treinamentos: treinamento de compaixão com base cognitiva e treinamento do cultivo de compaixão. E isso para chegar numa pedagogia contemplativa visando a cidadania global
e adequada e poderosa. Essa tese é linda, gente. Essa tese é linda. E é de um jovem. Ele agora foi para a Alemanha, a gente mantém contato, porque ele foi para a Alemanha para fazer o doutorado dele, né? Então, Ele estudou no México ou estudou na Holanda? ele estudou no México e foi só para fazer a pós-graduação. Em que universidade estudou no México, você sabe? Não sei. Eu Mas morei em ele, México, eu morei em México 2 anos, tá? Então, estou interessado nisso porque tentar entender qual universidade está gerando jovens dessas características. e ele falou que, antes disso, ele passou por uma experiência do budismo, e daí isso fez ele mudar as ideias da cabeça dele. Eu coloco ele em contato com você, quem sabe você traz para ele conversar com a gente, ele chama Interessa, Diego, me e ele é interessa. maravilhoso. Faz essa ponte, ótimo. Bom, deixa eu encerrar contando mais uma pequena história do futuro. Há um tempo relativamente longo que a gente vem pensando na conexão das soft skills com o que poderíamos chamar consciência da sostenibilidade do planeta, né? E tentando conectar uma coisa com a outra. O primeiro diagnóstico que a gente chegou é que a relação da escola com essa agenda, com a agenda da ecologia, por um lado, e da sostenibilidade no sentido amplo, por outro, é uma agenda fraca, em termos gerais. Sempre tem escolas que são exceções, mas nós, como sistema educacional, eu acho que não estamos fazendo nossa parte. Que o nível de investimento em a construção da consciência de que o mundo tem que sobreviver, né? O mundo tem que permanecer, né? E que soster a vida no planeta deveria ser uma prioridade por sobre qualquer outro objetivo. Não é um investimento consistente no mundo escolar, nem curricularmente falando, nem praticamente falando. E, por outro lado, isso também bate com a ideia de que tipo de trabalho educacional a gente tem que fazer para que isso aconteça. Não se trata de dar aula de biologia para demonstrar os processos de contaminação, ou em geografia para falar do desmatamento da Amazônia somente. Porque vira, como a gente falava há pouco, vira conteúdo, né? É uma aula disso que informa sobre o que está acontecendo. Acho que provavelmente não tem menino no Brasil que não saiba que a Amazônia está sofrendo um desmatamento. Mas não sei se isso traduz ou constitui o valor da sustentabilidade da vida no planeta para essas mesmas crianças. Informação não constrói valores. São processos que não se conectam automaticamente. Aí falta um conector para fazer da informação um elemento que construa valores. Então, ali há um espaço. E, por outro lado, também, a gente está trabalhando na ideia de que não se trata só de um desafio de meio ambiente. Não é só o meio ambiente que tem que sobreviver. É também o equilíbrio social que tem que sobreviver. É também o equilíbrio urbano que tem que sobreviver. Quer dizer, hoje temos muitas coisas insosteníveis. Muitas coisas insosteníveis. Ali, o tipo de alimentação é insostenível, e aí Rosineri deve saber disso bastante, né? Quer dizer, o planeta está se intoxicando da maneira que ele se alimenta, e isso, se você projeta isso, estoura. A concentração urbana é insostenível, né? Por vários fatores, por saúde, por trânsito, por contaminações auditivas, visuais, etc. E não para. A tecnologia, a inteligência artificial provavelmente seja insostenível, né? O avanço da inteligência artificial como ela é hoje, e ao serviço dos interesses particulares que está posta, provavelmente gere coisas insosteníveis. Então, a ideia de sustentabilidade, a mim me parece que tem que ganhar protagonismo na escola. Sustentabilidade de tudo, tá?
E nessa agenda a gente está trabalhando. Agora eu vou te dar a palavra, Rosemary, e eu queria que vocês soubessem disso. Vamos dedicar um encontro especialmente a essa discussão, mas eu estou conectando isso com o trabalho da Vivagy intimamente. Então, te ouço, Rosemary. Não, porque você trabalhou em algum momento com o Félix Guattari, e justamente ele trata as três ecologias, né? E eu acho que a gente está aí na subjetividade, né? Aham. Apesar de eu não, nesse primeiro material que eu estou disponibilizando, junto com muitas coisas do meu consultório que eu transformei em pedagógico para poder estimular as crianças, ali não tem, mas no livro teórico eu contextualizo dentro da subjetividade essa primeira unidade que é da consciência corporal e autoconhecimento. Então, eu gosto muito desse autor, mas vou te falar, não sou da área de filosofia. No mestrado a gente estuda e vai juntando, Claro. vai juntando quebra-cabeça. Mas esse, eu acho que tu falou todas as vertentes, né, das três ecologias, né, a subjetiva, a ecológica e a ambiental, né, a social. Isso, isso. Bom, a gente vai dedicar tempo a isso, discussão a isso. Rosemary, a Fátima tem meu e-mail, meu WhatsApp, se você quiser trocar por ali, com o Obrigada. maior prazer. Você está no Rio ou está em São Paulo? Eu moro no Rio. Tá bom. Então, algum momento que eu vou para lá, a gente faz um cafezinho, se Nossa, conhece, né? E vai ser Lu, um prazer. que bom saber que você vai abrir uma nova escola e começa de nova aventura. Parabéns. Conta com a gente, conta com o apoio da gente. Depois a gente fala mais, tá? Obrigado por ter nos acompanhado sábado de manhã. Foi um prazer, foi uma conversa linda, suave. Fátima teve que sair porque ela tem que sofrer hoje. Ela foi convidada para fazer um passeio em iate no Rio e ela não conseguiu falar não, tá? Então ela aí tá sofrendo no carro, indo para lá e vai passar um dia assim de tormento, que todo mundo vai lembrar dele o dia inteiro. Fátima, curte ali. Obrigado por ter ficado conectada até desde o carro, né? Do iate não dá. E obrigado a todos que estão ainda sem câmera, nos acompanhando cada sábado com esses eventos. Bom final de semana para vocês e a gente se vê nas próximas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.